babacas desfrutando da liberdade de expressão para expor suas opiniões sobre as mais diversas notícias. Este é o podcast Uma Opinião. Apresentação de Vinícius Lourenço e comentários de Robson Grossman e com a participação esporádica de Gabriel Medeiros, Ivan Lúcio e Ricardo Prado. Todo domingo às 19 horas na Atroz FM. Podcast Uma Opinião. Online pomos Jacklo. Oi, vou dar uma opinião, hein? Em poucos instantes, podcast Uma Opinião. Além do YouTube, você também pode escutar o podcast pelo Spotify, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Pocket Casts e Radio Public. This is Central Control. This is Central Control. Stand by. Podcast Uma Opinião. Podcast Uma Opinião. Online pomos Jacklo. Oi, vou dar uma opinião, hein? Mano, tá pipocando aí. Eu acredito que o senhor esteja pipocando porque o senhor não responde. Mas eu tô aqui, pô. Aí voltou. E aí, seus bandos de pela saco, tá começando o tão sonhado podcast Uma Opinião. Tag number 5. Fez 5 dezenas desta merda em forma de áudio que você ouve toda semana na Atroz FM, surfando nas ondas da liberdade todo domingo às 19 horas e também no nosso canal Produções Sem Qualidade no YouTube, no Spotify, nas demais plataformas que o podcast chega até os seus belos ouvidos. Eu já vou de imediato aqui introduzir a dupla Fornecedores de Lambrete, os aventureiros a mais, os mestres das ilusões, os bastiões da imoralidade, aquela dupla explosiva que você tanto adora, a dupla Rovi, senhor Robson Grossman em São José dos Pinhais e o senhor Vinícius Lourenço aqui em Santa Maria. Muito boa noite, boa tarde, bom dia, senhor Robson Grossman. E alô, desgraçado. Alô, Que porra tá acontecendo? Eu vou ter que pegar o carregador do celular e vou ter que deixar a tela eternamente ligada aqui, senão vai ficar acontecendo isso. Pera aí. Eu gostaria de dizer que eu estou começando esse episódio especial, número 50, extremamente chateado, com 2 motivos. Primeiro é que, aparentemente, o meu fone direito do meu Redmi AirDots, ele não está funcionando, sendo que não faz 3 meses que eu tô usando essa merda. Eu vi na internet que às vezes acontece de foder isso aí, e você tem que meio que pegar uma pilha e uns fios e ficar colocando positivo com negativo e não sei o que. Enfim, como eu sou incompetente, eu não consegui resolver isso ainda. Então eu espero que até os próximos dias isso já esteja solucionado, porque senão eu vou ficar mais chateado do que eu já tô. E a segunda coisa que eu tô chateado, e eu não vou falar o que é e nem o que aconteceu exatamente para preservar essa pessoa, mas o Vinícius sabe o que eu estou dizendo. Essa pessoa sofreu um golpe. Bem rasteiro. Porque aconteceram mais certas coisas aí não muito recomendáveis, mas em off eu vou falar com essa pessoa mais sobre isso. Novamente. Antes de fazer a cagada, peço uma sugestão para algum butt buddy, alguma coisa assim, né? Verdade. Já tem um pouco mais de experiência. É mais calejado, inclusive tem um dedão mais calejado, né? Mas muito bem.
E antes de qualquer coisa, vamos falar pro pessoal aí que quem quiser seguir a gente no Instagram, o nosso endereço é... @RealPSQ no Instagram. Policial de Aço. É o Ricardo que postou isso aí. Gibão Policial de Aço. E tem uma coisa aqui meio curiosa nessa foto. Tem um dizer na vitrine que tá escrito ali, sentar na vitrine. Seria a favor não sentar na vitrine. Na vitrine, isso mesmo. Aí a gente pensa o seguinte, se o disco da trilha sonora do Giban, ele é um disco para ser colocado na vitrine dessa loja, me espanta o nível de discos que deve ter nessa loja, então, né? Se o Giban é uma coisa para chamar atenção, imagine o que não chama atenção, então vai ter disco até do Zilo e Zalo aí. Só deixa eu ver uma coisa rapidinho aqui. Tá um delay fudido, aí. E quem seguir a gente, de certa forma, a gente vai ajudar essa pessoa também. Se a pessoa tiver um Instagram que tá começando agora, que é seguidor, alguma coisa assim, porque se você seguir a gente vai retribuir e vai seguir você também. Lembrando que a gente tem formas da gente ver quem tá seguindo e quem não tá seguindo a gente. Então, se você for espertinho e começar a seguir a gente, aí a gente vai lá, te segue, e aí você para de seguir a gente simplesmente vai parar de seguir você também. Tem essa questão aí, porque tem os malandrinhos, né, que adoram seguir a pessoa, depois a pessoa segue de volta e ela vai lá e dessegue a pessoa, né, dá o unfollow, como se chama, né? Obrigado por repetir tudo que eu falei, que nós somos hackers. Então tá bom. Vamos começar agradecendo os nossos queridos putos doentios. Steve PM 250, que ele nos xingou, não, isso aí não é para agradecer, não. O senhor Juan Santos, o senhor Adriano Elias, o senhor Rodrigo Barbosa, que aparentemente sumiu da face da humanidade, nunca mais comentou, nunca mais mandou mensagem. Ele chegou a mandar um vamos abrir a mala, né? Daí ele sumiu. Mandou 2. E aí o senhor Erlock, que me lembrou o Warlock da CNT, lembra? O senhor Luan Michel, que também sumiu do mapa, nunca mais comentou aqui. O senhor Paulinho Oliveira, né, que é uma personalidade aqui do podcast. Do Diogo Felipe. Muito bem. Senhor Diego Goiano, que é um dos amigos do Gabriel aí, que... Deve ser porque mora em Goiânia. O senhor Fred aqui. Quem mais que tá aqui? O senhor Miguel M. Torres. Felipe Wolf. O senhor Roque Neto. Tem um comentário da minha namorada me entregando aqui. Tá escrito aqui: uma vez o Robson ficou putaço comigo porque eu dei 50 centavos pra uma veinha no terminal. O senhor Limbo Podcast disse aqui no 9, né? Muito bom. O nosso queridíssimo, né? Cris Machado, que viaja mais do que o Robson troca de cueca. O senhor Robson falou que só usa cueca branca. Então vocês imaginem a freada da bicicleta que as cuecas dele têm, né? Cris Machado, naquele lá, ele falou: eu vou mandar um e-mail para vocês. A gente tá esperando até hoje o e-mail dele. Já faz mais de 9 meses, fi. Vamos lá, o senhor Bronson Lee 777. O Zé Bostola Oficial. Aí teve o senhor Han, ou An, não sei, deve ser Han, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Aí tá aqui, ó, parecia ser bom, mas aí chegou o Ivan, e eu concordo com ele. Enoctis Cocoroctis. É os butt buddies do Ivan. Isso, inclusive a dona Monize, né, do Que Diabo Você Tinha. Beleza, aqui, ó. Edson do Carmo. É o Wrath of Arthur. Phil Collins. Eduardo Parceiro. No começo eu achei que o cara ia ser xarope, mas não, ele é um true hardcore motherfucker aqui do nosso canal. Daí no 48 voltou um cara que ele 48, já tava comentando. Mas deixa eu falar, imbecil, você fica falando em cima de mim, caralho.
Tipo assim, o Zainten, ele já tava comentando, daí ele teve que se cometer suicídio virtual e depois agora ele voltou no episódio 48. Porra desse delay aí. Ele que inclusive faz comentários antológicos, né? Porra desse delay aí. E claro, vamos agradecer aqui também o Fabrício Malaquias, que é um dos nossos apoiadores aí do podcast Uma Opinião. Acertou o significado do Roviel, né, que é Robson Vinícius Gabriel, e levou uma cadeia HQ autografada de presente. Que a gente também estava pensando em fazer um suicídio virtual, estava pensando em, quando chegasse no episódio 50, a gente ou parasse de gravar de uma vez, ou a gente entrasse, entre aspas, em férias, ficasse uns 2 meses sem gravar, porque daí talvez em março ocorra o encontro dos putos doentios aqui em Curitiba. E aí a gente ia gravar o máximo de coisa que a gente pudesse, não só do podcast, como outras coisas também, para a gente ir liberando aos poucos. E aí, quando acabasse esse material, a gente voltaria a fazer o podcast. E a gente pensou de várias formas. A gente pensou em fazer um podcast de mais de 1 hora, 1h30, 2 horas, alguma coisa assim. A gente pensou se ele seria 1 vez por semana, ou 1 vez por mês, se ia ter edição, não ia ter edição. E a gente, depois de pensar muito, teve uma coisa que eu acho que foi um lance assim decisivo pra gente decidir o que fazer, que foi justamente a nossa entrada na Atroz FM, porque isso meio que deu um ânimo pra gente continuar fazendo da forma tradicional. Então, ao que tudo indica, a gente vai continuar fazendo o podcast toda semana, editado bonitinho para vocês, até mesmo porque na Atroz a gente não tem como passar mais de 1 hora de podcast, então a gente tem a agradecer justamente a Atroz, porque deu esse gás, essa vontade para a gente continuar no formato tradicional, mas mesmo assim, se ocorrer este encontro no próximo ano em março, a gente vai gravar bastante material para vocês também. Assim, uma das coisas que, vamos dizer assim, deu uma certa desanimada, pelo menos da minha parte, não é nem a questão de audiência, tipo, a gente pensar, sei lá, a audiência tá baixa, coisa assim. Não, é porque realmente dá uma certa preguiça na hora de editar tudo isso daqui. É meio chato de editar esse podcast, porque tem gente que liga o microfone e fica 1 hora falando lá e não coloca nem música de fundo. A gente não, a gente tem uma certa preocupação, a gente edita, a gente corta silêncios, às vezes alguma linha de raciocínio que não acabou legal, a gente corta, a gente coloca uma trilha de fundo, vinhetas, inserts, que é aquelas bobeiras, né, que a gente coloca. Nossa, que legal! Tipo isso. Eu adoro. É porque, assim, não é que seja muito trabalhoso fazer isso, é que a gente pensa, tipo, eu penso assim, né, pô, em vez de eu estar fazendo essa porra aqui, eu podia estar usando meu tempo pra fazer outra coisa, sei lá, ler um livro, jogando videogame, não sei, mas enfim. Eu queria que o senhor falasse aí pros nossos ouvintes como é que está sendo a sua experiência com Crash Bandicoot 4. Olha, pessoal, eu tenho que ser sincero com vocês, que foi uma das maiores decepções que eu já tive na minha vida. Porque a série do Crash é uma das minhas favoritas de todos os tempos. Eu pretendo até fazer alguma tatuagem relacionada com a série. Só que assim, esse último jogo ele é bem brutal. Teve uns jogos meio spin-offs assim que eles eram difíceis, mas esse jogo, para você completar 100% ou 106%, sei lá quanto que é, o bagulho é inacreditavelmente frustrante e irritante. Eu não sei se vocês já jogaram um jogo chamado Cuphead. Esse jogo ele parece brincadeira comparado a certas coisas que você tem que fazer no Crash. É uma roubalheira inacreditável. Tem caixa que você tem que quebrar que tá escondido lá na puta que pariu. Enfim, é uma zona do caralho. A gente ficou 20 e poucos anos esperando por uma continuação, vamos dizer assim, verdadeira da série do Crash, e os caras cagaram na nossa cara. Então é um mix de sentimentos que eu tenho nesse momento, mas eu posso garantir
porque esse provavelmente é o jogo que mais, assim, me decepcionou em matéria de continuação e coisa do tipo. É que ele é muito difícil, entendeu? No sentido de você comparar com os outros jogos da série. E para você pegar os itens, você tem que basicamente ver tutoriais na internet, porque os caras, eles esconderam alguns itens tão bem que eu não consigo entender como que a primeira pessoa achou e colocou no YouTube pros outros achar e por aí vai. Foi errando que o cara muito, devia né? trabalhar na empresa lá que fez o jogo. E agora chegou a hora das estatísticas. Vamos lá aqui. Vamos começar pelo principal, né? Número de inscritos. Tá meio estagnado. Inscritos atuais, 2.599. É um número que fica Visualiza- variando bastante, né? A gente estagnou no 2.600 e ele sobe, daí os caras se desinscrevem do canal, daí vem outro e se inscreve e assim vai indo. Aqui, ó, seu canal tem um total de 62.213 visualizações até agora. E o tempo total de horas 24.500 e sua receita estimada em R$158. Dá pra enfiar no rabo esse dia. Isso é uma vergonha, porque esse é o valor que a gente conseguiu desde o final de 2017. Lembrando que o nosso canal ele foi prejudicado porque o YouTube cortou a nossa monetização e não manda o código por correio para que a gente possa voltar a ter a monetização dos vídeos após a monetização ter parado. E é bom a gente falar também que o vídeo que mais teve visualizações aqui foi o do documentário do Alborguete. Não, na verdade não foi, né? Como que... Ah, não! Verdade. É um do Cadeia Policial que a gente usou uma thumbnail na época meio clickbait, e aí um monte de gente foi assistir, ficou puto com o Gabriel. Tá, mas tipo, puta, em que sentido? Porque não deu pra ver os comentários mais, né? Foi tudo apagado. Então, é que a thumbnail que eu tinha colocado era de um vídeo do cara bimbando lá, sei lá quem, dando uma bimbada. Aí a galera entrava e não ia com a cara do Gabriel, falava que ele era uma merda, não sei o que, ou então o pessoal que conhecia o Alborguete ficava falando que ele tava imitando o Alborguete, não conseguia entender que aquilo era uma homenagem. Tinha gente imbecil, né, que não entendia o que o cara falava. Por exemplo, eu lembro até hoje que teve um cara que uma hora o Gabriel falou que acharam o pinto do cara no lixão de São José dos Pinhais, ou seja, ele tava falando literalmente do lixão de São José dos Pinhais, e o burro achou que ele tava chamando São José dos Pinhais de lixão. Ou seja, a tigrada não tem limites. Não, o senhor é mentiroso. Foi tirada a monetização completamente dele. Tu quer ver os vídeos que tem mais visualização? Tá aqui, tá? É esse do Cadeia Policial. Aí o segundo é o documentário, com 53.320. Aí o terceiro é a entrevista polêmica de Cláudio Panetone, né? Aí tem umas outras coisas aqui do Cadeia Policial, os extras do documentário do Alborguete, daí o relacionado ao podcast Uma Opinião. O episódio que tem mais views foi o primeiro, que teve 287 visualizações. Aí, em segundo lugar, ficou o número 33, que teve 240. Em terceiro lugar, ficou o número 4, com 210 visualizações. E agora eu vou fazer o contrário. Eu vou ver qual é o nosso vídeo com menos visualizações. Tem um que tem 13 visualizações, mas é um upload recente que eu fiz, que na verdade é um re-upload de um vídeo antigo do Gabriel. Muito chateado, hashtag chateado, com a questão do hashtag 44 ser o menos assistidos. Dá para dizer que a nossa média de visualizações, a gente começou em torno de 200, no começo do ano, em cerca de 200 visualizações, aí baixou para umas 150, daí depois para umas 100, e ultimamente está entre 60 e 80, 100, por aí. Aí eu queria ver aqui em relação aos comentários, mas eu não tô conseguindo ver aqui qual que teve mais comentários e qual que teve menos, porque eu acho que não dá pra selecionar essa merda. E likes e dislikes, vamos ver aqui se tem como ver isso. Também não tem. Até que a gente não teve muito dislike até. Não aparece porra nenhuma. É porque seria interessante, porque teve um que a gente teve bastante dislike. Foi no 43, por 81 visualizações, 9 likes, contando o meu.
7 dislikes. 31,4% ativaram o sininho. É uma média, claro, é abaixo da metade, mas não é tão baixa também. Daí aqui tem 92,3% das pessoas que assistiram os nossos vídeos, eles não são inscritos, mas até aí tem uma explicação, porque a maioria das pessoas ela vem para assistir pelo documentário do Alborguete, né? E não exatamente as pessoas que estão inscritos. Aí nós temos 58,1% de pessoas masculinas, que é nosso público, né? Obviamente, o resto é 41,9% feminino. Até bem dividido, achei que fosse mais masculino. 13 a 17 anos é 0,1%, 18 a 24, 17,1%, 25 a 34, 35,9%, 35 a 44, 26,8%, daí de 45 a 54, 12%, de 55 a 64, 5,7% e de 65 anos para cima, 2,5%. Ou seja, a nossa maior audiência entre os 25 e 34 anos. E a menor audiência de todas é de 13 a 17, o que é até compreensível, né? Já que o nosso conteúdo não é para criança. Os países que veem os nossos vídeos, 92,2% no Brasil, e aí o resto, a porcentagem pequena, 0,6, 0,3, 0,2, aqui tá Estados Unidos, Portugal, França e Espanha. Apesar que só tem duas possibilidades, né? Ou essas pessoas, elas são brasileiros que moram nesses países agora e vêm, ou são pessoas que clicaram sem querer, né? Porque nossos vídeos, eles não tem legenda, não tem nada, então... E acho que é mais ou menos isso, galera. Então tá, vamos agora fazer o que eu queria fazer. Não, agora a gente vai dar tchau. Tchau! Ah, não tem nenhuma hora de gravação, tchê. Cigarro. Tá, então deixa eu convidar pra falar. Vai ser uma merda. Vai lá, boca. Podcast Uma Opinião, #11. Frank Miller, que é tio Ivan, né, que manda do áudio lá. Não, mas espera aí, Débio. Antes de você literalmente ler o título inteiro da merda, vamos ver aqui uma única coisa do episódio que a gente acha que foi de destaque e daí a gente fala sobre isso. E nem, por exemplo, pelo que tá escrito aqui, eu consigo lembrar da história que a gente colocou aqui como colega de trabalho babaca, que era uma pessoa idiota que espirrou álcool gel no olho de uma japa lá e... Isso, justamente. Foi isso aí, porque a guria tava sendo chamada de coronavírus e não sei o que lá. Foi isso aí mesmo. Depois ela começou a apelar falando que era racismo, daí já chutou o balde. Já. E aí teve Frank Miller... Teve Esvazice. Mas o resto não é pra falar, besta. Ah, tá. É só o que a gente lembra. Ah, tá. Beleza. Não é que a gente lembra. Por exemplo, aqui, esse 12. Esse 12, pelo que tá escrito aqui no título, eu acho que o que chamou a atenção aqui foi esse invasor é morto, que foi um maluco que tava pulando uns prédios lá e levou uma facada de um doutor lá que fudeu a vida do cara e ele bateu as motos. Então, se isso aí é o mais chamativo do bagulho, daí a gente não precisa falar o resto que tá escrito ali e tal. Apesar que esse faxina fresca dos famosos foi interessante também. Ah, isso aí foi um monte de famosos fazendo live, fazendo foto e vídeo de... Ai, como é difícil limpar minha casa. A Maite Proença, em 60 e poucos anos de vida, nunca tinha pegado um cabo de vassoura pra varrer a casa e não sei o que lá, meu Deus do céu. Como será que a Thaís Carla limpa a casa dela? Ela joga uma toalha e sai rolando no chão? Ela é uma esponjona gigante, assim, cara. Ela se molha toda e vai rolando pela casa, como se fosse um rodo.
Principalmente pra absorver comida, né? Uma opinião no hashtag 13. Aqui teve as gafes da CNN que eu achei maravilhoso. Teve um host praticamente que a gente fez com a Gabriela Parrola, Gabriela Pirelli, Gabriela Priola. Peraí, Débil, antes de você literalmente ler o título inteiro da merda, vamos ver aqui uma única coisa do episódio que a gente acha que foi de destaque e daí a gente fala sobre isso. Tá. Teve a maravilhosa história do Contrô. Quem tiver curioso, vai ouvir lá que vale a pena. E aí teve aqui o JP Fournier. Peraí, Débil, antes de você literalmente ler o título inteiro da merda, vamos ver aqui uma única coisa do episódio que a gente acha que foi de destaque e daí a gente fala sobre isso. Tá. Também teve o reality show da Record chamado Hair. E declararam o vencedor errado lá, lembra? O cara tá fazendo tudo errado de novo. Tá comentando tudo. Eu vou comer o teu cu. Tá bom. A gente falou muito das lives. Vou fazer um adendo aqui, porque eu tinha colocado um título bem mais legal que esse e uma thumbnail bem mais legal que essa, só que o YouTube ficou de frescura para monetizar o vídeo, e na época esse ainda era monetizado, e aí eu tive que fazer essa alteração, porque a thumbnail era Valesca Popozuda com um caralho de borracha censurado, sendo que a censura era a cara do Roviel com a censura, né, que tem nos olhos dele escrito uma opinião, e ao invés de estar escrito lives de qualidade duvidosa, eu lembro que estava falando alguma coisa do tipo brinquedos eróticos da Anitta e alguma coisa assim. 16 tem uma thumbnail que representa muito bem o que é o nosso podcast. Tu assiste o Flow Podcast, mas o que você quer ouvir de verdade é uma opinião, né, ó, safadinho. Tu fez a SMR do Bobobô, como é que é mesmo? O cara tá fazendo tudo errado de novo. E a gente falou também sobre uma coisa muito louca que o nosso queridíssimo Carlos Villagrán disse, né, lembra? Na verdade, o destaque desse episódio, eu acho que foi o Orlando Brown falando que o Will Smith comia a bunda dele, alguma coisa desse tipo. E não só dele, né? E a sua interpretação foi digna de Oscar. Muito obrigado, me digna de um quiquito. Um piscito de ouro. Eu fiz a narração de um cara numa fila lá que ofereceu 600 pila pra comer o cu de alguém em vez de ganhar o auxílio. Lembra? Esse é o nível do podcast Uma Opinião, galera. Onde é que vocês vão arranjar uma coisa aleatória dessa? Engenheiro da doença e o senhor Vinícius Lourenço é o pedreiro da imoralidade. E o Gabriel? O Gabriel é um bêbado, filho da puta. Tom Hanks escrevendo numa máquina de escrever. Foi uma história meio esquisita. A gente fez um Roviel investido. Lembra que a gente leu uma matéria enorme defendendo o bandido no Terra? Ela era, só não era maior que aquela do Drauzio lá. Do Braulio. Isso aí mostrando a mercadoria, aquela mulher lá que tava saindo de um banheiro e sei lá o que. Me filma. Se ela tava no banheiro cagando, isso me trouxe uma questão filosófica aqui. O senhor comeria um cu cagado se ele fosse de uma mulher? Não. Acho que aí já é um pouco demais, né? Seria um poop butt sex. Daí eu lembro que a gente meteu o pau numa juíza lá que ela não acredita muito em liberdade de expressão. E agora tem um detalhe interessante. Se vocês foram burros e não perceberam, no podcast 21 a gente mudou o design da hiena. A gente falou muito do nosso queridinho Marcola Bundeiro, que estava depressivo da cadeia. Teve você tentando achar um mamilo da Flyslane, sei lá o nome dessa pessoa. É verdade. Aí o 23, só pela thumbnail a gente já se caga de rir, né? Que é muito boa pra quem tem senso de humor, né? Abrangente. Abrangente. Esse episódio ele foi interessante, pelo menos a gravação dele, porque eu lembro que eu tinha que fazer um negócio lá, que eu tinha que encontrar com a minha namorada, e daí eu falei pro pessoal, vamos gravar rápido, não sei o quê. E aí, apesar de ele ter 26 minutos só, foi muito bom, porque eu tava puto da cara por causa de umas coisas que aconteceram lá, então eu basicamente compartilhei o meu ódio com pessoas velhas.
E beleza. Só duas coisas que eu gostaria de sugerir antes de terminar a gravação aqui, que a gente deixou passar isso. Seria interessante a gente ver qual foi o episódio do podcast que teve a maior duração e qual que teve a menor duração. E a outra coisa que eu ia sugerir também, mas aí eu acho que já vai ser um pouco complexo, era a gente fazer um levantamento de quantos episódios cada um participou. É verdade. O episódio que teve menos duração foi o hashtag 2. E eu achando que fosse o hashtag 42, que foi o pior episódio de todos, né? E o que teve mais duração foi o nosso querido episódio 34, que a gente teve a nossa querida Teteta. A gente falou muito da live que o Drauzio e o Mano Brown fizeram, né? Tá moscando. Eu queria comentar um negócio que eu acho que na época não foi comentado, mas eu achei hilário depois que o Ricardo me falou. Que assim, tem essa história do macaco assassino, que falava sobre um cara que ele tinha um macaco, daí o cara morreu, mas o macaco escapou e não sei o que, e o cara ficava dando carne pro macaco, ou coisa assim, e pinga, então o macaco era viciado. Mas o engraçado do negócio é que na matéria você leu que o dono do macaco era um oculista, ou seja, um cara, né, que mexe com treco de vista e essas coisas, e na verdade ele era um ocultista, ou seja, o sentido era completamente diferente. Cara, na hora. Eu queria saber que tipo de ocultismo um pau no cu lá na Índia fica fazendo com um macaco. Fizemos um roast com o João Guilherme, que namora uma gostosa do Satanás. Eu não acredito que ele namora essa mulher, porque eu acho que é fachada. Tem uma grande história no que eu coloquei aqui como Seguindo o Sonho e Se Ferrando, que basicamente fala de uma tentativa que eu fiz de participar de um concurso de quadrinhos que, no fim, mais pra frente eu falo sobre o resultado, mas esse foi o gênese da porra toda. Falou muito da Natura, né? E aí teve aquela história lá da Natulix que lacrou e não lucrou lá do cara e tal. O 30 foi um dos melhores. Ele teve experiência, talvez, paranormal. A gente falou da banguela gostosa, a história do meteoro que o Ivan falou lá, do Alborguete, achacador. Eu fiz um host do Chaves. Na verdade, eu gosto do Chaves, eu só não gostava da ideia de ficar passando reprise na televisão, mas enfim. Eu gostaria de destacar que a gente descobriu a existência de uma comunidade que talvez seja a mais aleatória da face da Terra, que são homens que eles gostam de carregar armas que estão com a munição e apontadas para o saco e a rola. E aconteceu de uma dessas armas dispararem, né? E dar cagada. E o advogado que citou Beyoncé numa sentença condenatória. Cara, o Pinta que atrai Pinto, ela foi uma das coisas mais geniais que eu já achei no Facebook, que basicamente mostra como o ser humano, no geral, é um lixo. Então é uma experiência que todos vocês deveriam ouvir. Teve o travesti golpista e o garoto de programa assassino. Tivemos a nossa querida e amada Teteta. A maior débil mental. A tatuagem do One Up que tu fez, né? Yes. Aí tu teve uma certa doença. Aí no 38 a gente mudou o design da hiena pela terceira vez. Inclusive no 36 tu usou a primeira, por analisar. Sim, porque eu sou idiota. Esse desgraça atrás de desgraça foi basicamente uma semana na vida de Robson Grosso, e tudo que era cagada aconteceu naquela semana. Bebê com doença rara, nosso pequeno Luiz Otávio. E o doutor da dor de bunda é aquele negócio lá da suruba de um doutor com os pedreiros lá, porque em Minas Gerais, segundo o Vinícius, tem pedreiro pra caralho. É verdade. Contra o fail. O que é isso aí? Não lembro. Esse aí foi você que foi se encontrar com uma alcoólatra. Né? Se eu não tiver enganado, esse episódio ele foi meio merda. Quer dizer, a parte do Luciano Huck foi legal e tal, mas eu lembro que a gente gravou esse episódio com o Ricardo e a gente não tinha separado notícias, essas coisas, porque eu toquei o foda-se nesse dia, e daí a gente pediu sugestões pro Ricardo.
Só que o puto, ele acabou dando matérias que ele já ia falar no Linguiça Voadora. Então, inclusive, ele aproveitou as mesmas piadas. Que o cara é parente do Didi com o X-Pirito. Aí nós tivemos o Nefe Cordeiro, que é um juiz federal, se eu não me engano. Não é, eu já fiz um resumo já, caralho. Desculpa. O cara tem demência. Contamos a nossa triste história da nossa monetização. Concurso da Dark Sides Book com cheiro de marmelada. Esse daí é basicamente o sonho da minha vida sendo jogado no ralo e eu com vontade de me matar. Falamos do cara que foi morto no Carrefour. Nós tivemos uma notícia escabrosa, daí vocês vão lá ouvir o que era. Que tem a ver com a thumbnail. Tivemos um conservador húngaro numa casa de coisas que conservadores não fazem, vocês vão ouvir pra saber. O Márcio Smelling, com toda a sua polêmica. Esse daí foi um dos melhores episódios, principalmente em matéria de edição, assim como o 48 também. Camisa de panetone da nossa querida Maísa. E assim finalizamos esse review aí sobre o ano de 2020 do podcast. A gente conseguiu mostrar que a gente tinha perseverança, porque em vários momentos a gente deu uma certa preguiça, uma vontade de não gravar bosta nenhuma, principalmente quando a merda do Discord e do Craig ficava dando problema e não gravava, e a gente provou que a gente tem mais perseverança do que o Gabriel, que ficou diversos episódios sem gravar. E agora está reanimando, segundo ele mesmo, e está querendo voltar a gravar a partir do próximo, né? Já que esse que a gente está gravando hoje, ele vai ir pro ar provavelmente no dia 30 ou no 31 no nosso canal no YouTube. Aí ele vai ir na Atroz no dia 3, que vai ser domingo. E aí na próxima semana, provavelmente no dia 5, a gente grava o primeiro episódio da segunda temporada, que daí vai ir pro ar no dia 10. Beleza. Tanto na Atroz quanto no YouTube. Beleza. E assim fechamos este ano de 2020, seu Ross. Ai, que orgulho, hein? Quase, vamos fechar 12 meses, na verdade. Nós vamos fechando aqui o nosso podcast hashtag número 50. Olha só, a gente apresentou 50 podcasts e nem no último podcast você falou o negócio certo, que não é hashtag number, é só hashtag ou number. Isso é o cara mais entediante do mundo. Podcast Uma Opinião. Podcast Uma Opinião. Line vamos já do Discontinue. Seja um apoiador do podcast Uma Opinião e tenha vantagens exclusivas. Com valor simbólico de R$6 ou mais, você poderá ouvir os episódios do podcast Uma Opinião antes deles ficarem visíveis no YouTube e no Spotify, ter preferências de mensagens por e-mail ou áudio no quadro Vamos Abrir a Mala e interatividade com os membros do podcast e ouvintes através de um grupo secreto no Facebook. Acesse apoia.se/podcast1opinião, numeral 1opinião, e faça seu apoio simbólico de R$6 e evite o nosso suicídio. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Cadeia, as histórias em quadrinhos do Alborguete. Compre já pelo Mercado Livre, pelo blog cadeiahq.wordpress.com ou pelo e-mail podcastumaopinião@gmail.com. E escute também a trilha sonora disponível gratuitamente para streaming ou download em aurawarriors.bandcamp.com. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Dr. Biggs, Mental Diarrhea. Disponível gratuitamente para streaming ou download em drbiggs.bandcamp.com. A melhor série brasileira de comédia surreal, absurda e nonsense que meia dúzia de pessoas assistiram, M16. São 18 episódios e mais uma tonelada de extras. Tudo gravado entre 2007 e 2018 e distribuído em 5 DVDs.
Peça já a sua cópia pelo e-mail podcastumaopinião@gmail.com. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Cusex. Antigamente eu tinha muitos problemas para defecar, foi então que eu adquiri Cusex. O Cusex é um supositório que basta você enfiar no seu cu para sentir uma puta vontade de cagar. Cusex. Esse é o remédio. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Haja droga! Burro! Chega! Quê? Acima das 8.000 unidades! Alerta de piada pesada. Alerta de piada pesada. Sou analfabeto e não posso me expressar. Por isso eu vou cantar. Ai, docinho! Sim, senhor! Is that your butt buddy? Does butt buddy have a name? If you're referring to me as butt buddy, yes, I do have a name. It's Brennan Huff. Do Dedê, Dinko contra dólar. Ele é viado, ele é bichinha e também ele é gay. Ele imita... Ele é especialista nisso. Ele imita tentando depreciar. Esse cara vai acabar viciado nisso. Eu não entendi piscirica nenhuma. Não me chama de querido, velho. Por que não? Porque eu não gosto. É um sinal de respeito. Não, eu não gosto. É uma maneira de gostar da pessoa. Eu não gosto. Falei pra você que eu não... Eu queria dizer o seguinte. Eu queria, porra, dizer o seguinte. Porra! Vou comer você! Ai, vou comer você! Me sentindo mal! Foda-se! Groselhas, porra. Groselhas e mais groselhas, porra. Todo ano isso, porra. Porra. O ano vai ser isso, o ano vai ser aquilo, caralho. 2020. Que é isso? I love dog shit. I've got balls of steel. Quando subo na lambreta, eu viro faixa preta. Oh, aleluia, caralho! E a vozinha lá em cima. Ele sempre imita. Tá burro, velho. O animal tá ficando esclerosado, animal velho. Que ele queria alguma aproximação comigo. Talvez por idolatria, ou sei lá, ou até por homossexualidade. O que tá havendo comigo? Será que eu tô tendo algum infarto, cara? Será que eu tô tendo algum AVC que não consigo fazer um áudio? Nomes que eu não consigo reproduzir pra você. Oi, tudo bem? Eu tô muito feliz de participar. Que Deus tenha piedade da minha alma. De nada valem os apelos dos parentes que sugerem um tratamento psicológico para identificar essa agressividade latente. Mecklenburg. Muito prazer, eu sou o garoto erótico. Ele fica de pé 24 horas. Não. Negros de mierda parecen cucarachas que se amontonan en la basura. Nossa, que legal. Oh my God, who the hell cares? Oh, you bit me. Oh, you bit my toe. Oh, my poor toe, that's not fair. Para, porra! Parabéns, vocês estão dando um exemplo à juventude brasileira muito bonito, viu? Vendendo Passat do ano 70. Pintadola. Pois eu não acredito no que o senhor está dizendo, senhor Johnson. Porra! Tudo isso? Puta que pariu, o elefante! Que vergonha! Que vergonha!
Se você tem que explicar uma piada, não há piada! Senhor, põe meus anjos aqui. O que é isso? Só que é mentira! Que? Tá cagado de novo, Matheus. Um monte de bosta. Usuro! Isso é o cara mais entediante do mundo. Quanto que é 1 mais 1? É 22. What the fuck? Vai pra puta que te pariu, sua vagabunda do caralho. It's what we call a direct sensation. Sadness, friends are fear and despair. They come from lots of places. They make you cry and suffer with their wretched faces. Life is a bitch, and then you die. Have any questions? There's only so bad that you can make the noise. Have any questions? Comes to play with us whenever we may need her. Darkness can be your friend too if you just believe her. Worst nightmare of all, reality.